Pessoal, eu sou a professora Cíntia, bem-vindos ao canal e vamos iniciar a correção do PET volume 7. Esse vídeo é a correção do 9º ano, do PET de Matemática, semana 1. Antes de ir para a correção, eu já peço que você se inscreva no canal, deixe um like e vamos para as questões. Na semana 1 do PET do 9º ano, nós vamos trabalhar com as razões trigonométricas. Então, já vem trazendo um pouco aqui do que é a trigonometria no triângulo retângulo, trazem alguns conceitos muito importantes, é bom que vocês leiam. E nós vamos trabalhar com as relações aqui de seno, cosseno e tangente. No PET volume 6, nós já estávamos trabalhando algumas relações métricas e agora nós vamos iniciar as relações trigonométricas. Então, aqui a gente já tem um triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, né, de 90 graus. E nós temos aqui os ângulos. Aqui a gente tem o ângulo alfa e o ângulo beta, que são ângulos agudos. E desses ângulos a gente consegue estabelecer essas razões trigonométricas de seno, cosseno e tangente. Então, quando eu reparo aqui, olha, em relação ao ângulo alfa, eu consigo identificar o B como sendo o cateto oposto ao ângulo alfa, o cateto C como sendo adjacente e a hipotenusa. A partir daí, a gente consegue estabelecer as razões de seno, cosseno e tangente. O seno de um ângulo é a medida do cateto oposto dividida pela hipotenusa. Então, no caso aqui do ângulo alfa, o seno é B sobre A. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. No caso, o nosso ângulo alfa é C sobre A. E a tangente, ela é a medida do cateto oposto dividido, né, pela medida do cateto adjacente, ou simplesmente seno sobre cosseno. No caso aqui do ângulo alfa, a tangente é o B, cateto oposto, sobre C, cateto adjacente. Então, trazem aqui algumas outras informações e nas questões a gente já vai começar aplicando essas razões trigonométricas. Então, aqui na número 1, já pede para a gente analisar naquele mesmo triângulo lá do exemplo, agora para determinar quem são os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo beta, né? A gente olhou lá o do alfa, a gente vai agora definir seno, cosseno e tangente do ângulo beta. Então, analisando aqui agora este ângulo beta, laranja, aqui a gente vê que as posições elas mudam um pouco. Agora, esse B aqui, ele torna-se o cateto adjacente ao ângulo beta. Enquanto o C, ele vai ter aí o papel de cateto oposto a esse ângulo beta. Então, quando eu estou falando do seno desse ângulo beta, eu estou falando de cateto oposto, que agora é o C, sobre A, que é a hipotenusa. No caso do cosseno do ângulo beta, nós vamos ter o cateto adjacente, que em relação a ele é o B, sobre A, que é a hipotenusa. E a tangente desse ângulo beta, ela vai ser a medida do cateto oposto, que é o C, sobre cateto adjacente, que é o B. Então, vocês reparem que aqui a gente muda, né? Olha, o cosseno do ângulo beta, ele equivale ao seno do ângulo alfa, né? A gente inverte aqui. O que era cateto adjacente passa a ser cateto oposto quando eu mudo aqui o ângulo a ser observado. Então, vamos completar lá na questão a resolução disso aqui direitinho. Então, aqui nós temos no seno de beta o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né, ou C sobre A. No cosseno, o cateto adjacente sobre a hipotenusa, deu B sobre A. E na tangente de beta, cateto oposto sobre cateto adjacente ou seno sobre cosseno. Nós temos o C sobre B. Vamos lá na questão número 2. Aí ela diz lá, né, que no PET volume 6, nós estudamos o Teorema de Pitágoras. Pede para observar a figura abaixo e responder as questões que seguem. Bom, então aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Nós temos aqui o valor da hipotenusa, que é a projeção aqui do ângulo reto. A gente vai lembrar que a hipotenusa é sempre o maior lado. Ela é a projeção do ângulo reto. Ela é desconhecida e nós temos o valor dos catetos aqui, 6 e 8. Pede aqui na letra A para definir o valor, né, que é a medida da hipotenusa. Então, nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras para encontrar essa hipotenusa. Nós vimos que o Teorema de Pitágoras, ele é o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou dizer que A ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado.
Então, a hipotenusa aqui ela vai ser 36 mais 64. A hipotenusa aqui ao quadrado vai ser igual a 100. E esse valor de A vai ser a raiz de 100. Então, o valor da hipotenusa é 10. Vale lembrar também, quando a gente está lidando com raiz quadrada, lá nas equações do segundo grau, a gente tem mais ou menos a raiz, né? Aqui a gente não vai lidar com o número negativo, porque a gente está trabalhando com geometria, com medidas. Então, aqui, menos 10 não serve como resposta. Embora ela também seja uma resposta aí da raiz de 100, ok? Mas aqui a gente lida só com valores positivos. Então, na letra A medida da hipotenusa é 10 centímetros. Quer saber a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa? Então, o ângulo alfa está aqui. O cateto adjacente a ele é esse 8 aqui. Então, o cateto adjacente a alfa é 8 centímetros. E o cateto oposto a alfa é o 6, né? Então, o cateto oposto a ele, 6 centímetros. Aí, na letra D, pergunta quem é o cateto adjacente a alfa. Aqui deve ter sido algum erro, né? Aqui deve estar se referindo agora ao beta, porque são os dois ângulos que nós temos aí. Então, nós vamos pegar na letra D a medida do cateto adjacente ao ângulo beta. Então, o ângulo beta está aqui, o 6, que em relação ao alfa era oposto, com relação ao beta, ele passa a ser o cateto adjacente. E o cateto oposto ao ângulo beta vai ser o 8. Então, está aqui a resolução dessa primeira parte. Aí, lá na F, pede para a gente determinar aqui, né, os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos alfa e dos ângulos beta, tanto na forma de fração simplificada, quanto também em número decimal. Então, vamos fazer isso. Em relação ao ângulo alfa, o seno do alfa ele vai ser cateto oposto, que é o 6, sobre cateto adjacente, sobre hipotenusa, que é 10. Então, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Como que é a fração simplificada? Vamos simplificar isso aqui, né? Então, 6 sobre 10, todos os dois são divisíveis por 2. A gente pode simplificar isso aqui por 2. Então, vai dar 3 quintos. Então, a fração simplificada aqui é 3 sobre 5. E dividindo 3 por 5, a gente vai chegar em 0,6 ou 6 décimos. Então, está aqui o seno na fração simplificada e também em forma decimal. No caso do cosseno do alfa, a gente trabalhando com o alfa aqui, né? O cosseno do alfa, ele vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, 8 sobre 10. Também dá para simplificar, dividindo tudo por 2, né? 8 por 2 dá 4. E 10 por 2 dá 5. Então, a fração simplificada aqui do cosseno de alfa é 4 quintos. E dividindo, a gente chega em 0,8. A tangente do alfa, ela vai ser o cateto oposto, que é 6, dividido pelo cateto adjacente, que é 8, né? Isso com relação ao ângulo alfa. Simplificando, dá 3 quartos, né? Dividindo tudo por 2. Então, a fração simplificada aqui é 3 sobre 4. E em forma decimal, isso dá 0,75. Vamos fazer a mesma coisa agora com relação ao ângulo beta, né? O mesmo processo, mas com relação a beta. No caso do beta, o seno vai ser o cateto oposto a ele, que agora passa a ser o 8, sobre a hipotenusa, que é 10. Então, simplificando, 4 quintos. A gente pode ver, olha, que o cosseno do alfa é o seno do beta. E a gente também já sabe que isso aqui dá 0,8, né? O cosseno do beta vai ser o cateto adjacente a ele, que nesse caso é 6 dividido por 10. Então, nós vamos ter os 3 quintos. Então, a gente vê que o seno de alfa equivale ao cosseno do beta, né? Eles são ângulos complementares, tá, gente? A soma deles é 90 graus. Então, quando os ângulos são complementares, o seno de um equivale ao cosseno do outro e vice-versa. Então, aqui nós vamos ter 3 quintos, que nós já vimos que é 0,6. E, por fim, a tangente, né? Que vai ser o cateto oposto, a beta, que é 8, dividido pelo cateto adjacente. Aqui vai dar 4 terços.
E a fração aqui dá uma dízima, tá? Ou a forma decimal vai dar uma dízima, dá 0,111, então 1,333, perdão. Então, eu vou colocar aqui e as reticências para indicar que é uma dízima periódica. Então, tá aqui a letra F completinha, né? Dando prosseguimento, na questão número 2, pede aí na letra G qual que é o perímetro desse triângulo, né? O perímetro de qualquer figura é a soma dos seus lados. Então, eu vou definir que o perímetro desse triângulo aqui é a soma do 10, que é a hipotenusa que nós encontramos, mais os dois catetos, né? 6 mais 8. Então, somando tudo aqui, nós encontramos que o perímetro dele é 24 centímetros. Pergunta qual a medida da área do triângulo. A área do triângulo é definida pela forma, vou colocar aqui, ó, base vezes altura dividido por 2. No caso deste nosso triângulo aqui, olha, a base vai ser o 8 e a altura vai ser o 6. Então, vamos jogar isso aqui na fórmula. Então, a nossa área aqui, ela vai ser 6 vezes 8, né? 8 vezes 6 dividido por 2. Isso vai dar 48 dividido por 2, que também dá 24 centímetros, e nesse caso é 24 centímetros quadrados. A área é definida em unidade de medida ao quadrado, né? A letra I pede para representar na figura a altura H desse triângulo em relação à hipotenusa e quer saber qual a medida dessa altura. Então, a altura H, que se refere à hipotenusa, é esse traço que eu fiz aqui, tá vendo? Olha, partindo aqui do nosso ângulo reto até a hipotenusa. Vocês se lembram lá no PET 6, que a gente estava trabalhando as relações métricas? Quando eu traço essa altura relativa que é a hipotenusa, eu tenho as projeções M e N da hipotenusa, né? Então, a gente consegue usar esses valores e essas relações métricas para definir essa altura. Aqui no PET mesmo, vou mostrar para vocês, trouxe essas fórmulas de volta. Olha essas relações aqui na sequência aí da questão. Então, nós temos aqui, olha, se esse aqui comparando ao nosso triângulo, né? Esse valor de A é 10, este valor de C é 6 e este valor aqui, que a gente vai chamar de B, é 8. Né? Então, a gente quer achar essa altura aqui relativa à hipotenusa, a gente pode ver qual dessas fórmulas melhor se encaixa. Dá para usar várias delas, né? Olha, o H ao quadrado igual a M vezes N, ela é possível, mas nós temos que encontrar os valores de M e N. Se eu partir para esta primeira fórmula aqui, olha, eu já tenho todos os outros valores e consigo achar a altura relativa à hipotenusa, esse H aqui. Então, a gente pode dizer que 10, que é o valor de A, que é a hipotenusa, vezes essa altura H é igual a B vezes C, ou seja, igual a 6 vezes 8. Então, o nosso 10H aqui é igual a 48. E o H vai ser igual, olha que H horroroso, o H vai ser igual a 48 dividido por 10. Aqui a gente sabe que é só andar uma casinha aí com a vírgula, né? Então, a nossa altura, olha, é 4,8 centímetros. Então, vou colocar aqui, olha, que essa altura que está sendo pedida é 4,8. E aí, na sequência da questão, ela pede que a gente utilize mais algumas relações métricas aí. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, ele diz aí para a gente relembrar, né? E pede para observar a figura. Aí, pede para usar a medida da altura H, que nós calculamos anteriormente, e aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar as medidas M e N das projeções dos catetos. Bom, a altura H nós já encontramos que é 4,8. Aqui a gente passa a ter dois triângulos retângulos. Para ser bem honesta com vocês, eu preferia utilizar a outra das relações métricas para achar M e N. Com essas duas fórmulas aqui, por exemplo, olha, a do C ao quadrado igual a A vezes M e a do B ao quadrado igual a A vezes N, a gente conseguiria encontrar essas projeções M e N aí de forma muito mais simples e rápida, que inclusive é a ideia da existência dessas relações. Mas como o PET pediu para utilizar o teorema de Pitágoras, então eu vou utilizar o teorema de Pitágoras aqui na correção para vocês, tá bom? Então aqui, olha, quando eu passo a observar a altura, ela vai formar dois triângulos retângulos aqui, ó. Para achar a projeção M, eu estou falando deste triângulo aqui. Nesse triângulo, eu tenho que o 6 é a hipotenusa, então eu tenho 6 ao quadrado,
igual ao h ao quadrado, que eu sei que vale 4,8, então é 4,8 ao quadrado, mais o n ao quadrado, que é o valor que eu estou procurando. Então, aqui eu vou ter que 36, que é o valor de 6 ao quadrado, é igual a 23,04. Isso é o resultado de 4,8 vezes 4,8, tá, gente? Olha, é só colocar... Não vou fazer todas as continhas aqui, mas é só multiplicar, tá vendo? 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 4, 32. Com 6, 38. 4 vezes 8, 32, vão 3. 4 vezes 4, 16. Essa é 18, 19. Aí a gente soma, olha, daqui desce o 4. 8 com 2 dá 10, vai 1. 9, 10, 11, 12 com 1, 13. Vai 1 e 1 mais 1, 2. Agora é só contar, olha, 1, 2 casas decimais, 1, 2 casas decimais. 23,04, tá? As continhas aí vocês podem ir fazendo, são muito simplesinhas. Mais n ao quadrado. Então, aqui, olha, eu vou passar isso aqui para o primeiro membro. Então, 36 menos 23,04. Lembre-se que sempre que eu troco do lado da igualdade, eu tenho que inverter aí a operação. É igual a n ao quadrado, que é a mesma coisa que dizer que o n ao quadrado é igual a 12,96, que é o que vai dar essa subtração aí. Então, o nosso n vai ser raiz de 12,96. Vocês calculando aí, precisarem usar a calculadora, vai dar 3,6. Então, o valor de n é 3,6 centímetros. Para achar o valor de m, eu vou fazer o mesmo processo, eu vou utilizar aqui o teorema de Pitágoras, considerando agora este outro triângulo retângulo aqui que é formado, estão vendo? Neste caso, a hipotenusa é 8, né? Então, para achar o valor do m, nós temos 8 ao quadrado igual a 4,8 ao quadrado mais m ao quadrado. Então, nós vamos ter 64 igual a 23,04 mais m ao quadrado. Então, eu posso dizer que o m ao quadrado vai ser igual a 64 menos 23,04. O m ao quadrado vai ser igual a 40,96. Então, o m vai ser igual a raiz de 40,96. Esse valor de m aqui vai ser 6,4. Outra coisa também, a gente está utilizando aqui do jeito que o PET pediu. Mas vocês percebam que a gente já sabe que o valor de A é 10. Se eu já tinha achado que o valor de N era 3,6, eu também não precisava aplicar o teorema de Pitágoras de novo, né? Era só fazer 10 menos 3,6 que eu chegaria no 6,4. A gente está fazendo porque foi o comando que o PET deu. Mas é bom a gente ir observando essas coisas, porque muitas vezes a gente faz muitas continhas que não são nem necessárias, né? Então a gente tem que ir observando. Eu já sei o valor de A, ele é 10. E eu já sei esse pedacinho que é N, é só eu subtrair 10 menos N, que eu já chegaria no valor de M, que nós vamos preencher aqui como 6,4. O bom aqui é que vocês estão treinando, vão aprender aí a utilizar o teorema de Pitágoras e as relações métricas, mas é muito bom ficar atento aí a essas coisas, né? Porque tem muita continha aí que ela não é necessária. Se a gente observar, estar atento às questões, que as respostas já estão ali muito implícitas, né? Aí, dando continuidade, pede para comparar se a medida da altura H corresponde à mesma medida da altura que você calculou na letra I. Aí pede para a gente colocar, e obviamente, né, essas duas projeções, elas são uma divisão, aí são duas partes que foram divididas desse valor A. Aí pede para colocar aí, olha, quanto que é, né, o H se a gente colocar a raiz de M vezes N. Então, a gente teria aqui que esse H seria a raiz de 3,6 vezes 6,4, perdão. Então, vou colocar aqui, ó, o H é igual a raiz de 3,6 vezes 6,4. Então, isso aqui, olha, ia dar a raiz
de 23,04, multiplicando esses dois valores aqui. E a gente já viu que essa raiz aqui é 4,8. Por quê? Se eu achei que 4,8 vezes 4,8 é 23,4, então, naturalmente, a raiz de 23,4 é o 4,8. Então, sim, a altura que nós encontramos aqui, naturalmente, é a mesma que nós já havíamos calculado lá na letra I, né? Então, tá aqui. Vamos ver o que mais está pedindo. Aí pede para a gente conferir depois. Olha, depois confira se a soma das projeções corresponde à mesma medida da hipotenusa que calculou na letra A, usando o Teorema de Pitágoras. Então, aqui, olha, se a gente for somar esses dois valores, né, olha, então é 3,6 mais o 6,4, a gente soma aqui, olha, 6 e 4 dá 10, vai 1, 3 e 6 dá 9 e 1, 10, e a gente mantém a vírgula no mesmo lugar, então a gente chega no 10, que é o valor que nós tínhamos encontrado para a hipotenusa na letra A, então a gente confirma que é o mesmo valor. E aqui a gente tem, né, que se o A ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, se o A ao quadrado, isso aqui é o Pitágoras que nós fizemos lá, né, olha, a gente chegou que A ao quadrado é igual a 64 mais 36, A ao quadrado é igual a 100, então qual que é o valor de A? É a raiz de 100, né, a raiz positiva de 100, que nós já sabemos que é 10. Para finalizar, pede para comparar também aí as medidas de cada um dos catetos ao quadrado, né, como produto da hipotenusa. Então, olha, o 8 ao quadrado, a gente sabe que é 64. A mesma coisa acontece com A vezes M. O M é 6,4. Multiplicar o M por 10 é só andar com a vírgula, então também é 64. O 6 ao quadrado é 36, né? Vou pôr aqui o 36. E o N é 3,6. E multiplicar o N por 10 aí é andar com a vírgula. Então, aqui também é 36. Bom, então aqui a gente encerra a resolução desta primeira semana. Eu espero que vocês estejam gostando. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que não entenderam, vocês podem colocar aí nos comentários. Eu vou tentar responder. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, bons estudos e até a próxima!